A gente vive escutando histórias e casos de brinquedos de outros países que resultaram em polêmicas, mas não pensem vocês que o Brasil ficou de fora. Sim, aqui quiseram banir o Tamagotchi, aqui teve recolhimento de brinquedos da Mattel, como já mencionei em outros vídeos, mas e quanto a brinquedos brasileiros produzidos no Brasil que foram proibidos ou tiveram seu lançamento quase cancelado? E eu aqui nem me refiro ao boneco do Fofão ou boneca da Xuxa, que apesar de polêmicos, não saíram dos mercados de uma forma repentina. Também não me refiro aos brinquedos do Gugu, que às vezes criavam aquela expectativa, mas na real não era toda aquela emoção em alguns casos. E se você tá cansado desse assunto abordando apenas casos gringos na internet, aqui eu trago pra vocês 5 casos brasileiríssimos e bem interessantes. Até porque, onde já se viu um jogo que te ensina a sonegar imposto? Não, isso aqui não é zoeira, gente. Isso foi o que a Receita Federal disse pra Estrela uma vez. Agora bora pro vídeo e bora abordar esse caso, que ele é bem inusitado. Vocês sabiam que esse jogo é brasileiro? Pois é, eu vou explicar sobre isso no decorrer desse vídeo. O Jogo da Fronteira recebeu a sua versão aqui no Brasil pela Estrela em 2005. Lá fora, ele também é conhecido como Hat under Grenze, acho que é assim que fala. Nesse jogo, os jogadores interpretam pessoas que tentam atravessar uma fronteira com bagagens repletas de mercadorias, sejam elas legais ou nem tão legais assim, se é que vocês me entendem. Quando chega o xerife, você tem que declarar o que está carregando. E você pode também ocultar algumas coisas se você quiser, né? Você declara apenas o que a lei permite, mesmo que você minta para isso, mesmo que você sonegue para isso. Então, em cada turno, um dos jogadores é o xerife. E o xerife tem que escolher quem ele vai inspecionar. Se o xerife escolher alguém que a bagagem não tem exatamente o que foi declarado, a pessoa tem que abrir a bagagem e mostrar os seus pertences. Logo, os itens não declarados são perdidos e você tem que pagar uma multa. Mas é aí que tá, meus nobres, porque você também pode dar um jeitinho para não pagar essa multa, né? Um suborninho. Se o xerife aceitar um dinheirinho no lugar, ele te passa. E fica tudo bem. No jogo também você pode estocar mercadoria para no final vender mais caro, entre várias outras coisas. E beleza, lá fora esse jogo fez sucesso, mas quando chegou no Brasil, quando chegou a versão brasileira nas lojas, meus senhores, a dona Receita Federal não gostou dessa brincadeira. Assim, eles foram atrás de uma medida para proibir a comercialização desse jogo, pois alegavam que o Jogo da Fronteira ensinava as crianças a subornar, a sonegar, mentir, tudo isso para as autoridades. E ainda colocam aqui na matéria da Isto É, muitas vezes recorrer ao velho jeitinho brasileiro. Os responsáveis pelo jogo no Brasil foram Sérgio Alaban e André Zatz, donos da SB Jogos, que licenciou o Jogo da Fronteira para a Estrela. A parceria nasceu lá por volta da década de 90, quando o André e o Sérgio se conheceram jogando e analisando jogos juntos. A parceria entre eles é uma das mais importantes e influentes do design de jogos de tabuleiro no Brasil, além de que eles também profissionalizaram o design de jogos no país. Foram pioneiros na criação de jogos autorais num período em que o mercado brasileiro, a grande maioria dos jogos, eram traduções de jogos que já existiam, que foram criados em outros países. O primeiro jogo deles que ganhou muito destaque foi o jogo Corrida Presidencial de 1998, e o primeiro sucesso internacional deles foi exatamente o Jogo da Fronteira. Eles acharam que a Receita Federal foi exagerada, pois aqui se trata de um jogo. É claro que na vida real eles não estão fazendo nada de errado, mas mesmo assim a Receita Federal alega que eles estão ensinando práticas ilegais e para crianças. Se é verdade que um jogo molda o comportamento das pessoas, então os educadores estão perdendo a oportunidade de usá-lo como ferramenta de ensino. E isso foi o que eles disseram em uma entrevista relacionada a esse caso. Eles ainda citam que no Jogo da Fronteira, quando algum participante declara exatamente o que tem, mas mesmo assim o xerife desconfia, o jogador honesto tem direito a uma indenização. E esse ponto aqui eles falam que pode ser usado como uma ferramenta de ensino,
mas ainda assim a Receita Federal alegou: fazemos parte do Programa Nacional de Educação Fiscal, que tem por objetivo ensinar noções de cidadania e a importância do cumprimento das leis. Aí vem um jogo e ensina a criança a pagar propina. A Estrela acabou suspendendo as vendas do jogo no final de 2006, e a Receita ainda encaminhou um pedido para o Ministério Público e a Polícia Federal para recolherem todas as unidades das lojas de brinquedos. Só no Brasil para acontecer essas coisas, né? Mas enfim, os produtores do jogo aqui no Brasil ainda falaram que só se trata de um jogo, é só uma brincadeira, mas não deu. Foi recolhido e atualmente você até encontra a venda, mas claro, em sites usados como Enjoei, você não encontra mais em lojas oficiais, pelo menos não no Brasil. Mas e aí, você já jogou o Jogo da Fronteira? Você conhece alguém que teve ou você já teve esse jogo? E se você teve ou se você já jogou, isso te influenciou em alguma coisa? Nunca cheguei a jogar esse jogo, nem lembro dele sendo lançado, porque eu acho que foi uma coisa rápida. Foi lançado e já foi removido das prateleiras. Vocês sabem que há umas décadas, se você era famoso na TV, provavelmente lançaria um boneco seu. Eu já abordei esse tema em um vídeo aqui no canal, porém eu me esqueci de abordar um dos casos mais obscuros e polêmicos. Mas afinal de contas, o que deu com as bonecas Drix da Adriane Galisteu, que foram lançadas em 2002? Ela é fashion, sempre está na moda. Ela é tudo, super transada. Ela é uma estrela. As minhas Drix são da Estrela, melhor da brincadeira. Eu me pergunto que delírio foi esse, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa história antes. Eu nunca vi comercial, nem nada relacionado a esse caso. Fiquei sabendo décadas depois. E mais uma vez, nós temos o envolvimento da Estrela nessa treta. Vai vendo. As bonecas Drix foram lançadas em um evento na Casa dos Sonhos da Estrela, quando ela comemorava 65 anos de empresa e fazia parte da programação. Então foi lançado bem nesse dia. E nessa época também, a Adriane Galisteu apresentava um programa na Record, o E-Show. Vocês se lembram? Só me lembro das chamadas. E parecia até então ser algo muito promissor. Foi lançado, tudo mais, lá no evento da Estrela. Se trata de uma série de bonecas, que são as Drix, a Duda, a Rebeca, a Isa e a Kika. Ah, por isso que forma o nome Drix. Tipo o lance das Witches, que eram a Will, a Irma, a Tarani, a Cornélia e a Heilin. É tipo isso. E pasmem, um dia após o evento, um dia após o lançamento, nem chegou direito a ser vendido no Brasil, chega uma liminar da justiça solicitando a apreensão das pobres bonequinhas. Vale lembrar que nessa época, no Brasil, as bonecas Bratz eram comercializadas pela Gulliver, e eles começaram a alegar que as Drix eram uma cópia das Bratz. Então, as Drix foram acusadas de violar o Código de Propriedade Industrial em razão da similaridade que teria com as Bratz, que também era um grupinho de bonecas, né? A Yasmin, a Chloe, a Sasha, a Jade, que foram criadas pela MGA Entertainment e no Brasil era comercializado pela Gulliver. E se arruma pra balada rapidinho. A Jade é gatinha, gosta de gato, parece comigo. E essa notificação, feita pela 7ª Vara Civil de São Paulo, determinou a busca e apreensão das bonecas. E aqui no caso não foi a Gulliver que processou, e sim a própria MGA que foi lá e entrou com um processo. Processo esse contra a Estrela por quebra de propriedade industrial. A Estrela até recorreu, mas eu acho que não deu em nada, porque eu não vi mais essas bonecas sendo vendidas. A Estrela alegou que as Drix tinham um rosto inspirado na Adriane Galisteu, assim como a boneca da Xuxa, inspirada na Xuxa, boneca da Angélica, inspirada na Angélica, boneco do Fofão, inspirado no Fofão, ou no Chuck. Mas mesmo assim parece que não deu em nada. As bonecas não puderam ser vendidas, mas eu já vou explicar esse ponto depois. E na época falavam que as Drix competiriam com as Bratz, que ficaria uma versus a outra,
E foi explicado que já tinham algumas unidades em algumas lojas de brinquedos. Essas unidades nas lojas de brinquedo ficaram nas lojas de brinquedo, mas as bonecas que estavam no armazém da Estrela foram todas apreendidas, coitadas. Por isso que essas bonecas Drix são itens de colecionador, são extremamente raras, porque apenas as unidades que chegaram nas lojas poderiam ser vendidas. Esse caso aqui, meus amores, foi de raspão, mas ainda bem que deu tudo certo no final, vou explicar pra vocês. Vocês devem se lembrar do filme da Turma da Mônica, Estrelinha Mágica? O quanto que eu chorei com esse filme, nem conto pra vocês. Esse é o 6º filme de longa-metragem da Turminha, que foi lançado em 88 e logo fez um grande sucesso, assim como todos os outros longas da Turminha. E com esse sucesso, a Tectoy teve uma brilhante ideia de fazer um brinquedo da Estrelinha Mágica, porque ela era tão fofinha. Nossa, a gente via lá a Estrelinha quase morrendo, a gente chorava, a gente se esgoelava na frente da TV, a gente queria pegar aquela coisinha fofa nas mãos e cuidar bem dela. E a Tectoy, percebendo isso, pegou exatamente essa ideia e transformou em um brinquedo, porque a Estrelinha Mágica, ela era pequenininha e quando você colocava na palma da sua mão, ela brilhava e ela também fazia um barulhinho. Era algo simples, mas nos remetia ao filme, toda a história do filme. Chore se você chorou pensando que a Estrelinha Mágica ia morrer no final. E esse comercial aqui, com o Luciano Amaral, coisa mais nostálgica, né, gente? Isso aí é a Estrelinha Mágica da Turma da Mônica. Tá vendo? Eu ponho ela na minha mão, ela lembra de mim. Ela é minha melhor amiga. A minha estrelinha é da Tectoy. Porém, vocês notaram que no final tá escrito Tectoy Mágica. Só isso. Mas por que não Estrelinha Mágica? E se eu disser pra vocês que, se fosse escrito Estrelinha Mágica, o brinquedo nem seria lançado? O problema não é o brinquedo, o problema é o nome. Tudo por causa de uma palavra. Gente, inacreditável, mas isso aconteceu. Essa história foi contada pelo Stefano Arnold, que é o presidente do conselho da Tectoy. A Tectoy produziu 500 mil estrelinhas mágicas e 200 mil caixinhas, que estava escrito Estrelinha Mágica. Mas aí chega mais uma vez a protagonista do nosso vídeo, a Dona Estrela, que não gostou desse nome. A Tectoy recebeu uma notificação da Estrela porque o nome Estrelinha é registrado por ela. Ou seja, a Tectoy não poderia usar em seu brinquedo e deixaram bem claro, se não mudarem o nome, vocês não poderão lançar a Estrelinha e se lançarem, vão ter sérias consequências. Com medo do prejuízo e das consequências, todas as caixas foram alteradas às pressas. Foram lá, removeram o Estrelinha e pronto. Deixaram só Mágica, Tectoy Mágica. E uma curiosidade é que até na nota fiscal do brinquedo tiveram que tirar o Estrelinha, porque até com isso a Estrela foi, nada disso. Pode tirar essa Estrelinha daqui. Isso aqui fui eu que registrei, é meu. Então eles colocaram um asterisco no lugar, né, que parece uma estrelinha. Ideia genial. Quase não é lançado, mas aí eles tiveram que ter uma ideia e deu certo. Ainda bem. Em meados dos anos 2000, a Eliana, que estava no seu auge de sucesso, junto com a Estrela, mais uma vez, a Estrela do nosso vídeo, já posso ser contratada pelo Praça é Nossa, lançou no Brasil o brinquedo Aquaticos. Nada mais era do que um kit que oferecia pacotes com substratos com ovos de killifish nacionais. A ideia do brinquedo é que as crianças acompanhassem todo o processo, né, desde o ovo, do nascimento, até virar peixinho. Tipo um Tamagotchi, só que mais realista, né? Porque aqui a gente tá falando de peixes reais. Você colocava o ovo em uma vasilha com água, colocava os produtinhos que vinham junto e em 48 horas o seu peixinho de estimação nasceria. E pra quem não sabe, né, os killifish são peixes que medem no máximo 6 centímetros, que podem sobreviver em riachos e até mesmo em poças d'água. Além de que seus ovos podem ficar meses fora da água sem problema nenhum. O
brinquedo foi aprovado pelo IBAMA, tudo certinho, mas, apesar disso, o brinquedo começou a ser alvo de críticas. A mídia começou a criticar, os pais começaram a criticar, todo mundo começou a criticar. Vai ver, o brinquedo era caro, né? Isso também conta. Mas aqui o motivo da crítica é que dava uma impressão de que era um Tamagotchi, era um brinquedo, mas aqui se trata de um animal real, é um peixinho. Várias ONGs começaram a querer banir o brinquedo. Aliás, não tinha só a versão da Eliana, tinha a do Gugu também, porque os dois, né, assim, os dois a 80 mil quilômetros, quem que vendia mais brinquedo? No final, em poucos meses, parou de ser comercializado e também é um item raríssimo. Nunca vi para vender. No meu iceberg relacionado a polêmicas com brinquedos brasileiros, eu falei a respeito do lance da Estrela e a Hasbro, que a princípio eram parceiras. A Estrela fabricava no Brasil versões de vários brinquedos que eram da Hasbro. Eles tinham um contrato, então, por exemplo, o Genius, Detetive, Cara a Cara, tudo isso fazia parte do contrato. Só que esse contrato, ele tinha que ser vigorado até 2007. Acontece que, em 2007, a Hasbro abriu a sua subsidiária no Brasil e não renovou mais o acordo que eles tinham juntos. Porém, Dona Estrela continuou produzindo e vendendo os jogos, como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo bem. Quando a Hasbro percebeu que ainda assim estavam vendendo os brinquedos, aí o bicho pegou. A Hasbro não tava de brincadeira, não. Ela chegou e falou: olha, a senhora não tem mais direitos de usar os nomes nem as marcas. Então você tira isso das suas lojas agora e paga o que você me deve. Ela reivindicou judicialmente a devolução dos direitos e a cessação das vendas dos produtos em disputa. Então, Supermassa, Doutor Trata-Dentes. Gente, quando era criança eu queria tanto esse brinquedo. O Genius, Detetive, Cara a Cara, Jogo da Vida, Combate são só alguns exemplos. A Hasbro alegou que a Estrela explorou ilegalmente as marcas após o fim do contrato, sem pagar nenhum royalty. Já a Estrela afirmou que a Hasbro que rompeu o contrato unilateralmente e não indenizou pelo trabalho de desenvolvimento de mercado. E no processinho da Hasbro alegava que a Estrela infringia os direitos autorais e de propriedade intelectual dela, pois se não tem mais contrato na cabeça da Hasbro, era o quê? Cópia. Tá me copiando. Em 2019, em primeira instância, foi deferimento parcial ao pedido da Hasbro e em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão e decidiu que a Estrela deveria destruir os brinquedos. Ai, gente, aí só me vem a cena do Toy Story 3 na cabeça. E tivemos uma nova decisão. A decisão judicial foi favorável à Estrela porque ela conseguiu manter a produção e a venda do Banco Imobiliário, entre outros, porque o nome e algumas particularidades do jogo no Brasil já estavam consolidados antes da Hasbro entrar com a ação. Se alguém aqui é advogado e quiser nos explicar melhor isso, fiquem à vontade. Na decisão foi definido que Detetive, Cara a Cara, Combate, Supermassa, Genius, Jogo da Vida Moderna, Comandos em Ação, Dona Cabeça de Batata, Banco Imobiliário são da Estrela. A Estrela também afirmou que ela tinha feito o registro de vários jogos no Brasil antes do contrato com a Hasbro e ainda disse que a legislação de propriedade intelectual no Brasil não protege regras de jogo. Também disse que não eram apenas meras cópias dos produtos americanos. Isso porque eles têm nomes diferentes, existem algumas diferencinhas entre eles, e uma nova decisão em fevereiro de 2022, então, determinou a destruição apenas da Supermassa. Vocês lembram do Supermassa? Era tipo o Play-Doh, né? Eles não só queriam proibir a venda, eles queriam que os brinquedos já produzidos e armazenados fossem destruídos. Além disso, a Estrela tinha uma dívida de 64 milhões de reais com a Hasbro. Aqui nesse caso, então, eram problemas com direitos de propriedade intelectual e contratos de licenciamento. Não priemos cânico porque a destruição não foi executada de imediato. Ainda bem.
Em fevereiro e março de 2022, um desembargador do TJSP concedeu efeito suspensivo ao pedido da estrela. Então, não, ninguém vai ser destruído, ainda bem, que aquela cena do Toy Story 3 já foi traumatizante pra muita gente, né? A estrela também declarou que continuaria vendendo supermassa até a decisão final, que se houvesse necessidade de destruir, eles queriam ou reaproveitar o material ou fazer uma doação dessa supermassa, o que eu acho bem melhor, porque destruir pra quê? Fora os efeitos colaterais disso pro nosso planetinha Terra, não é? Atualmente, até onde consta publicamente, né, porque se tem alguma coisa em segredo de justiça, não sabemos. A disputa judicial ainda está em andamento. A marca Supermassa foi declarada legalmente da Hasbro pelo tribunal e a estrela perdeu o direito de uso dela. Por isso também que hoje em dia mudou, né? Por esse motivo. O que é explicado é que o processo não foi finalizado. Eu não sei, eu acho que a estrela deve estar reutilizando as massinhas. Mas é isso, galera. Quase que vários brinquedos seriam destruídos, mas foram salvos nos 45 minutos do último tempo. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, mas esse assunto vai muito mais além nesse canal. Tenho vários vídeos aqui que tratam desse tema de brinquedos que foram proibidos, que foram recolhidos, brinquedos polêmicos do Brasil. Então, se você gosta desse tema, aqui tem vários vídeos para vocês. Não se esqueçam de assistir, caso ainda não tenham assistido. Se conhece mais algum caso interessante, comente aqui. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!